Oi, gente, tudo bem? Não sei se vocês estão vendo esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite, mas eu espero que vocês estejam bem. Aqui já é de noitinha. E hoje a gente inicia a nossa primeira aula do ciclo Coração. É um ciclo importante que vai fazer a gente refletir sobre uma série de assuntos, sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. E para a gente abrir essa primeira aula, eu trouxe um texto muito bacana do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, através do Espírito Emmanuel. E o texto é: Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Mateus. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam um absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar. À parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Esse texto é muito bacana, porque ele traz aqui pra gente uma reflexão sobre como encontrar Deus. Antes da gente iniciar as explicações dessa aula, eu quero convidar vocês para o nosso primeiro exercício de encontro com Deus, de fazer uma prece. Uma prece simples, rápida, mas que eleva os nossos sentimentos e os nossos pensamentos lá no alto. E fechando os nossos olhos, nós vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade que nos acompanha, por mais uma vez estarmos presentes nesse encontro. Quer você esteja no Brasil ou em outro país, no seu lar, no carro, ou até mesmo alguns já estão na escola. Que o seu anjo da guarda te proteja, te ilumine, abra o seu coração e a sua mente para receber os ensinamentos que vêm do alto, para que nós possamos evoluir dia após dia, que possamos sentir o amor do Pai e o carinho do Mestre Jesus em todos os nossos atos, em todos os momentos, em todas as orações que fizermos. Que assim seja. Graças a Deus. E o que é Deus? Você já se fez essa pergunta? Quem é Deus? Quem já viu Deus? Quem já ouviu Deus? Difícil, porque muitas das pessoas questionam a presença de Deus porque eles não o veem. Mas muitas vezes, se a gente for parar para pensar na nossa vida hoje, a gente segue muitas pessoas sem mesmo conhecer.
sem mesmo saber se aquela pessoa é de verdade ou se aquela foto naquele perfil é real ou é fake. E muitas pessoas são influenciadas, né, por pessoas que vivem uma vida cheia de glamour, mas a gente nem sabe se aquela vida é de verdade. E aí quando a gente pergunta o que é Deus, quem é Deus, quem foi Deus, o que será Deus, a gente não sabe responder porque a gente nunca viu Deus. E aqui no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz ao Espírito da Verdade é: que é Deus? E o Espírito da Verdade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Ou seja, Deus fica mais indefinido ainda quando a gente lê o Livro dos Espíritos, porque ele não é nem infinito, ele não é nem palpável, ele não é nem mensurável. Ele é tão grande, ele é tão maior daquilo que aquilo que a gente consegue prever, que a gente não consegue definir Deus. E por que a gente não consegue definir Deus? Por que a gente não consegue mensurar o tamanho e a figura de Deus? Porque a gente ainda não está preparado. Em uma das perguntas, no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz que quando estivermos preparados, nós saberemos quem é Deus, ou o que é Deus. Mas neste momento, pobres espíritos em evolução, em constante aprendizado, preenchidos ou cobertos do nosso orgulho, vaidade e muitas vezes longe da moral correta, nós teremos um pouco mais de dificuldade de entender quem é Deus, de compreender quem é Deus. Mas o Espírito da Verdade, ele nos dá algumas chaves, algumas dicas que vão nos dizer quem é Deus. Aqui em cima está a Bernadette, todo mundo consegue ver. A Bernadette é a minha samambaia, que tem nome. Quem criou a Bernadette? Quem criou o mundo? Quem criou a perfeição? Quem criou a perfeição do nosso organismo, que tudo conversa com tudo, um depende do outro? Quem fez essa criação? E aí a gente começa a se perguntar, de onde vem essa criação? De onde nós viemos? De algo maior, de algo que nos preparou, de alguém que nos preparou incansavelmente e nos criou para sermos sua imagem e semelhança. E que em algum momento da vida nós escolhemos não ser imagem e semelhança desse Deus. E aí fomos nos desviando do caminho, seguindo caminhos diferentes. Em algum momento, Deus mandou o Filho Supremo dele e falou assim: mostre o caminho para essas pessoas. Primeiro ele manda lá Moisés, com as revelações, os 10 mandamentos. Ninguém estava preparado para saber o que era moral, então foi a ferro e fogo. Teve uns fogos, umas fogueiras, uns gafanhotos, o mar que abriu, umas coisas diferentes, né, que a gente conhece pela história. Mas nada disso deixa de ser Deus. Deus mostrando, cada um entende da sua forma, que ele está ali, no comando de tudo. E que para a gente ser melhor, nós precisamos segui-lo. Depois vem Jesus, numa outra época, que ainda a gente está lá no olho por olho, dente por dente, aquelas coisas malucas, um melhor que o outro, casta, gente mais rica, mais pobre, nada diferente do que a gente vive hoje, depois de 2000 anos, mas era um outro processo, e vem Jesus falar do amor. É Deus. Deus mais uma vez
nos mandando o seu Filho Supremo nos mostrar o caminho. Então, é muito importante que a gente entenda que para nós conhecermos Deus, para nós sabermos quem é Deus, nós precisamos olhar para tudo aquilo que nos leva para o bem, tudo aquilo que nos leva para o amor, para a solidariedade, para o respeito. O melhor caminho para encontrarmos Deus é na prece, é na oração. Porque Deus está dentro do nosso coração. Porque Deus está dentro de nós. Porque nós somos uma fagulha de Deus, uma parte de Deus. Deus não está só na berna, aqui em cima, ou nas minhas outras plantas, ou nos animais, ou em toda a criação. Nós somos deuses. Está no Evangelho, dizendo que a gente pode fazer tudo aquilo que Jesus fazia porque nós somos deuses. Basta nós acreditarmos que nós somos deuses, que nós somos filhos do Pai, filhos de Deus, para que nós tenhamos a grandeza de conhecê-lo. Deus está nos nossos pequenos atos de amor, nos nossos pequenos atos de caridade, nos nossos pequenos atos de carinho, de solidariedade, de respeito. Deus está no nosso trabalho, na nossa dedicação do dia a dia de ter uma vida correta, de respeitar os nossos pais, de estudar, de trabalhar, de sermos melhores moralmente. E não só espiritualmente, não só materialmente. É um conjunto moral, espiritual e material. Porque o que a gente leva daqui não é o nosso celular, não é a nossa foto mais bonita no Instagram, não é aquele prato de comida que a gente posta, lindo, maravilhoso. É aquilo que a gente fez de coração para o outro. É aquilo que a gente melhorou no nosso dia a dia. É aquilo que Deus colocou no nosso coração e a gente ouviu. Então Deus não é o infinito, mas é o ser supremo, bondoso, generoso, justo, criador de todas as coisas, que nós ainda não estamos preparados para conhecê-lo. Não porque ele não quer, porque nós ainda não conseguimos vê-lo. Nós ainda não conseguimos ouvi-lo. Porque Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão maior, com uma vibração tão top, perto da nossa vibração tão tiquiquiquinha, que a gente não consegue abrir caminho para ouvir Deus, para sentir Deus e para ver Deus. Nós só conseguiremos chegar a saber quem é Deus quando nós estivermos preparados espiritualmente. E talvez não nessa terra, talvez em outra terra, em outro planeta, em outro lugar, em outro plano, onde a gente esteja despido de todo orgulho, de toda vaidade, de toda inveja, de todo sentimento ruim, e nós sejamos pura luz, puro amor, pura solidariedade, puro trabalho, pura dedicação. Quando vocês pensarem quem é Deus, mas eu nunca vi Deus, eu não sei quem é Deus. Pense em quem te sustenta na hora mais difícil quando você faz uma oração. Pensa que Deus é o seu melhor amigo e aquela pessoa que quando você estiver no seu quarto, pensando que não tá fácil, porque a gente está aqui a trabalho, a gente está aqui para aprender. Pensa que na hora que você fechar os seus olhos, ouvir o seu coração, levantar sua cabeça para o alto e perguntar: Deus, me mostra o caminho? Ele vai te mostrar, porque Ele é Deus. Ele vai te orientar. Ele é seu amigo.
mas a gente precisa estar aberto para sentir Deus. A gente precisa estar preparado para sentir Deus. Nós precisamos querer sentir Deus. E nós só sentimos Deus quando nós buscamos Deus dentro de nós. Porque no mundo, Ele está aqui. Em tudo que vocês veem, em toda a natureza, em todos os animaizinhos, nos nossos irmãos, nos nossos próximos, nos nossos familiares, mesmo que a gente brigue com os nossos irmãos, primos, amigos, ali está Deus, porque nós somos criatura de Deus. Mas nós precisamos encontrar Deus dentro de nós. Só aí nós vamos encontrar a resposta de quem é Deus, mesmo não vendo Ele. Naquele momento mais difícil, naquele momento mais angustiante, é Deus que vai falar com a gente. É Deus que nos vai mandar um recado. É Deus que vai mostrar a luz do nosso caminho. Então fica essa reflexão para vocês, curtinha, mas muito importante a partir de agora para quem está iniciando a mocidade, de que a vida não é fácil, mas que nós temos alguém que às vezes a gente não vê, a gente não conhece e a gente não sente, mas que é Deus, nos mostrando o caminho, nos ajudando, nos sustentando e nos dizendo para onde a gente deve caminhar. Levem essa reflexão para vocês, para a próxima aula. Pensem quem é Deus. Façam o exercício da prece e da oração. Tirem 5 minutinhos, eu ia fazer assim, 5 minutinhos do seu dia, volte seus olhos para Deus, conversa com Ele, ouve a voz dEle, sinta a energia de Deus. Mostre para Deus que você quer ouvi-lo e que Ele pode sim fazer parte da sua vida sem mesmo você nunca ter visto Deus. Porque é Ele que vai sustentar os nossos caminhos até o final. E não o final só dessa vida, porque nós sabemos que nós vamos ter várias outras vidas ainda. E um processo longo de evolução até a gente estar tete a tete com o cara lá de cima. Até mesmo Jesus a gente vai demorar um dia para ver quem de fato é Jesus. Se é que a gente, vai conseguir ver. Então, até lá, a gente precisa se preparar. Espiritualmente, moralmente, fisicamente, através das nossas atitudes, do nosso dia a dia, do nosso trabalho e do nosso esforço. Beleza? Eu sei que foi profundo, eu sei que foi uma reflexão um pouco para a primeira, um pouco diferente, mas eu acho que essa aula é muito importante para a gente conseguir entender que Deus, às vezes, não é explicável, e sim sentido, vivido, até o momento que a gente puder olhar nos olhos de Deus de verdade. E quando você quiser olhar nos olhos de Deus, olhe nos olhos de uma criança, olhe nos olhos de uma pessoa que tem fome, olhe nos olhos de uma pessoa que mora na rua, de um doente, olhe nos olhos de uma pessoa que esteja passando por alguma necessidade. Sinta Deus nas outras pessoas, no trabalho, no amor, na família, porque Deus está aqui. Nem sempre Deus é o ser supremo de todas as coisas que a gente não alcança. Muitas vezes Deus está diante de nós e nós não conseguimos enxergar, porque a gente imagina algo grande, mas as pequenas coisas que Deus criou também são de Deus. São Deus, fazem parte de Deus. Então, quando você quiser ver Deus, saia da sua zona de conforto e olhe à sua volta e veja Deus nas pessoas que precisam, nas pessoas que estão tendo uma vida diferente que a sua, porque Deus também está ali. E é isso que Ele nos ensina, para a gente ver Deus nas pequenas coisas, nas dificuldades, nos aprendizados e na nossa jornada evolutiva. Um beijo para vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Na próxima semana tem uma outra aula
E a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o sentir e o ciclo do nosso coração. Pra gente aprender a sentir um pouco mais, a viver um pouco mais, a perceber que a vida é muito mais do que o material. Ela vem pro espiritual e vem pro sentir, tá bom? Um beijão, espero que vocês tenham gostado. Vai ter muita gente que está se dedicando para construir as nossas aulas online. Em breve a gente vai estar junto presencialmente, tá bom? Um beijão e até a próxima.